é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. É uma verdade que eu acredito que todos vocês que estão aqui, e pelo levantamento da Lisa, né? Nós estamos só com as pessoas da casa, nós já conseguimos entender isso também, que Deus é muito importante, é essencial, é primordial para nossas vidas, como cidadão, como igreja, como pátria, como nação brasileira. E a Bíblia é o referencial para nós estarmos praticando. E outro aspecto também que a gente dá essa pincelada no governo americano é que a conquista dos Estados Unidos, a conquista do Oeste, principalmente, ela foi consolidada pelas famílias que carregavam uma Bíblia. Você pode ver aqueles filmes que tratam do Velho Oeste, vez por outra aparece um pastor, aparece uma Bíblia, e as famílias orando unidas. Então, queridos, eu quero intitular essa mensagem Como manter a unidade. Como é que você imagina que a unidade deve ser mantida numa diversidade tão grande? E essa unidade que nós estamos falando hoje é a unidade dentro da família, é a unidade dentro da igreja, dentro da célula, dentro do município, dentro do estado e dentro da nação brasileira, queridos. Como é que eu posso manter esta unidade? Bem, vamos citar mais um fato. Em 1858, um homem muito alto, muito magro, ele se levantou lá em Springfield, em Illinois, Estados Unidos, porque ele foi indicado pelo partido dele como candidato ao Senado americano. E havia muita divergência naquele tempo, muito mesmo. Eu falei 1858. E o foco das divergências era entre escravocratas e abolicionistas. Praticamente, a nação estava dividida em torno do assunto da escravidão. Aproximadamente 50% era a favor e os outros 50% eram contra. E esse homem, então, que se levantou foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. E ele era candidato ao Senado, mas nessa oportunidade ele não foi eleito. Mas depois a nação americana levantou ele como presidente da República Americana. E esse homem, então, que os americanos têm como o mais corajoso de todos os heróis, e ele fez, nessa época que ele era candidato, 1858, um discurso que ficou muito famoso nos Estados Unidos. E esse discurso ele intitulou A Casa Dividida. A Casa Dividida.
E esse mesmo versículo bíblico que ele usou, eu quero usar nessa tarde. Você nem precisa abrir sua Bíblia, porque vai estar aqui no telão, Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Então, Jesus disse assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Essa palavra, nesta tarde, eu gostaria que nós prestássemos atenção para recebê-la para nós, como cristão, como cidadão brasileiro e como família. Dentro da nossa casa, essa palavra é aplicada. Eu ia dizer pode ser aplicada, mas ela é aplicada também para a nossa casa. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda a casa dividida não subsistirá, ruirá. Então essa foi a fala de Abraham Lincoln, quando ele foi lá do interior, do meio do mato, levantado para ser candidato. Um homem que já havia lutado nas guerras que houveram nos Estados Unidos. Ele chegou ao posto de capitão voluntário de cavalaria nos Estados Unidos. E aqui ele traz então essa palavra da Bíblia. E essa palavra de Jesus que foi citada pelo candidato naquele discurso da casa dividida, soou como verdadeira profecia para os americanos. Vou voltar a repetir. Ela soou como verdadeira profecia para os americanos. 2 anos depois dessa palavra, e ele foi derrotado nessas eleições de senador, mas 2 anos depois, eclodiu lá na América a maior guerra que os americanos já sofreram até os dias de hoje. De um lado e de outro, 560 mil mortos na Guerra da Secessão. 560 mil mortos. Porque não ouviram a palavra dele. Uma casa ou uma nação dividida não subsistirá, fracassará. Queridos, somando todas as guerras que houveram, antes e depois disso, os americanos não conseguem reunir a quantidade de mortes que houve nessa guerra. Mas vamos voltar ao texto. Jesus, então, ele conhecia o pensamento dos fariseus. E ele deixou claro que uma nação ou reino dividido acabará em ruína, em fracasso. Uma cidade ou uma casa dividida também não se aguentará de pé. É só nós olharmos quantos casamentos fracassam, quantos lares destruídos, porque não tem a mínima consideração por esta palavra de Jesus. E, queridos, todo tipo de discórdia sempre gerará prejuízo. Desde a época de Caim e Abel, e assim será até o fim dos tempos. Você e eu, como cristãos, temos que pegar essa palavra e trazer para dentro de nós.
e analisarmos para ver como está a nossa caminhada. A desunião, a divisão, hoje, de um modo geral, até mesmo dentro das igrejas, dificultam e até atrapalham o agir de Deus, a obra de Deus, e retarda também a volta do Senhor Jesus Cristo. O resultado é, então, disso, em relação à igreja, é que milhões de incrédulos têm uma visão distorcida do que é o corpo de Cristo, a igreja, que somos nós. E aqui, então, vem um posicionamento para nós meditarmos. Como foi o princípio da igreja? Como era a igreja nos dias de Jesus? Em Atos 4:32, diz assim: da multidão dos que criam, uma era a mente e o coração. Logo, havia unidade. Havia unidade. Porque era uma só, a mente e o coração de todos aqueles que seguiam Jesus naquele tempo. É claro que hoje nós podemos dizer, mas hoje é um tempo diferente. Queridos, Deus não muda, Jesus não muda, o Espírito Santo não muda, a palavra não muda, embora muitos queiram destruí-la. Mas ela nunca mudou e nunca mudará. Então, esse princípio de unidade, ele foi de suprema importância para o crescimento da igreja, por meio da pessoa e da obra do Espírito Santo. Jesus também falou sobre unidade em outra oportunidade. E ele demonstrou que é de suprema importância a unidade, a nossa união, a nossa aliança em torno de Cristo, em torno da palavra e no agir do Espírito de Deus. E João 13:34-35, ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É através do amor é que nós vamos comprovar se nós somos unidade. Vamos ser sinceros, queridos. Que forma é que você e eu temos de nos amar? Será que há uma variedade ou é uma só? Só há uma forma. Pelo amor divino de Deus. Pelo amor divino de Deus. Não importam as circunstâncias, por mais agravantes que sejam em nosso redor, dentro de casa, no serviço, na grande família, no dia a dia da igreja. É claro que nós temos dificuldades, porque cada um de nós é diferente, mas temos que ser unidade em volta da pessoa de Cristo. E Paulo, ele em Romanos 5:5, ele diz assim: e nessa esperança não ficaremos desiludidos, pois sentimos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então nós já temos a ferramenta para nos amarmos, que é o amor de Deus.
através de Jesus, que pagou preço maior naquela cruz, e pelo Espírito de Deus, que faz esse trabalho de derramamento no dia a dia da nossa vida. Mas, queridos, é triste admitir, mas é bastante raro a manifestação deste amor em nossos dias. É muito raro acontecer. Isso você pode olhar aqui na igreja, lá no seu trabalho, dentro da sua casa. Muitas vezes não tem esse amor. E algumas vezes nós até fazemos tentativas de amar. Porém, concluímos que nós não amamos o suficiente. Ainda falta muita coisa. Mas como é que nós vamos aprofundar isso, Enéas? De uma forma muito básica e importante. Nós só conseguiremos aprofundar esse amor na medida em que nós aprofundamos também o Senhor e a sua palavra na minha vida. É aqui que está o segredo, porque a aliança de Deus comigo ou com você, ela está expressa na palavra, e é através dela que o Espírito de Deus vai agir, mudando o nosso comportamento para melhor a cada dia, as nossas atitudes. 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Vamos repetir? Porque Deus é amor. Amém? Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, e Deus em nós. Dessa forma, o amor de Deus está diariamente, continuamente aperfeiçoado entre nós, desde manhã até o anoitecer, porque é Deus quem faz isso na nossa vida. Jesus, ele pregava a unidade em todas as oportunidades, para todo aquele que se chama povo de Deus. Ele sempre fez isso. Em 17:20, ele diz assim, de João, né? Eu não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Queridos, e nós vemos assim que a igreja de hoje, ela está precisando muito mesmo praticar esse princípio de unidade ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, disse que as divisões entre os membros daquela igreja era um sinal de carnalidade e de imaturidade. Bem, carnalidade porque não se rendiam integralmente ao Espírito Santo, a Deus, a obra de Jesus. Carnalidade. E imaturidade, porque não amadureciam através do agir da palavra e do Espírito Santo. Se você está acompanhando com atenção, você está notando que não é muito diferente dos nossos dias. E nós precisamos dessa mudança. Nós precisamos disso.
o maior sinal de crescimento é uma pessoa estar cheia de amor. Quando a pessoa está cheia de Jesus, cheia do amor de Jesus, naturalmente as suas atitudes são também de amor. São assim. Eu quero fazer um intervalo aqui para contar um testemunho que eu tive há poucos dias. Vocês estão notando que o meu visual do cabelo mudou, né? O Ney está ali, não vai deixar eu mentir, né, Ney? A pessoa que cuidava do meu embelezamento, o irmão Gomes é sogro do Ney. É o pai da Radassa, né? Também, que é aqui da nossa igreja, né? E nós ficamos tristes com a notícia de que ele não estava bem. E ele passou muitos dias não muito bem, né? Mas agora o Ney falou que ele está bem melhor e deverá voltar a trabalhar também na profissão dele de cabeleireiro. Então, o meu cabelo foi crescendo e chegou uma hora que eu não pude esperar mais. Eu fui num outro barbeiro aqui do bairro. E cheguei, cumprimentei, sentei. Aquele homem estava sozinho. E eu achei que eu não conhecia ele e pensava que ele não me conhecia. Mas daí ele começou a falar, entrando meio devagar assim, e ele, de repente, ele falou assim: pastor, eu quero parabenizar o senhor. Então eu já vi que ele me conhecia, me chamou de pastor. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque a sua igreja, a Manancial, é a igreja que mais está crescendo em Vilhena. E eu comecei a ficar estufado ali naquela cadeira, né? E daí eu fiquei pensando: meu Deus, do que ele está falando? Que o crescimento quem dá é Deus, não é o homem. Daí ele disse assim: eu quero contar para o senhor um testemunho dos jovens da sua igreja. E ele falou isso, Ney. Pode informar para a Adina também. Tem muitos jovens da sua igreja que cortam cabelo aqui comigo. E eles chegam aqui, me saúdam com educação, com a graça e a paz do Senhor. E as conversas deles giram sempre em torno da Bíblia, ou da obra de Deus, ou da célula, ou de discipulado. Falei: meu Deus, que responsabilidade. Você sabe que às vezes a gente pensa que ninguém está notando a gente. E aí, na continuação, ele contou o testemunho de um jovem da igreja dele, que sentou na cadeira ao lado com outro barbeiro. Eu não vou aqui falar as coisas que ele falou, mas é uma pena que existem pessoas que dão mau testemunho. Então eu saí dali acreditando que é um sinal de crescimento, é esse: as pessoas estarem cheias de Jesus. Eu quero parabenizar os jovens dessa igreja que cortam o cabelo com esse homem. Não guardei o nome dele, mas que dão testemunho, seja lá ou seja em qualquer lugar. É um testemunho forte para que o mundo veja que Ele está presente em cada um
de nós. Isso é muito importante, porque não é só o testemunho negativo, mas tem só o positivo, tem o negativo também. Então temos que ficar atentos naquilo que nós estamos fazendo, que redundará em unidade para a nossa igreja. A nossa igreja, eu já falei aqui muitas vezes, ela é uma igreja diferente, porque ela está com a missão de ganhar Vilhena para o reino de Deus. E temos que ter muito cuidado. Observe bem, há muito testemunho negativo, tipo assim, a fofoca, é falar mal da vida dos outros, é criticar alguma coisa que a pessoa acha que aquilo tinha que ser diferente. Começa a criticar erro dos outros. E isso é fácil, porque quem é que é perfeito? Só Jesus. Então, tem muitas pessoas que criticam o pecado do irmão ou da irmã, sendo que o pecado dele como fofoqueiro é maior do que o pecado daquele que está enfraquecido e está tentando se levantar. Ao invés da pessoa estender a mão para ajudar, o que a pessoa faz? Vai lá e ainda bota o pé em cima para derrubar mais, através da fofoca. E mais, pior, a fofoca ela se alastra quando tem alguém que dá ouvidos. E muitas vezes a pessoa faz a crítica exacerbada num lugar onde tem pessoas que estão começando agora a caminhada cristã. E aí? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Queridos, por isso eu fiquei muito contente de poder ouvir isso, alegrou-me muito mesmo. E nós temos que ajudar essas pessoas que são fracas e que precisam de ajuda. Mas vamos ver outras coisas também. Quantas vezes nós temos orado pelas causas dos irmãos? E observe uma coisa: se nós falarmos mal de alguém aqui da igreja, por exemplo, isso é uma prova de que nós estamos divididos, não estamos em unidade. Estamos nos desentendendo e caluniando alguém, ou brigando, ou qualquer outra coisa. Mas nós temos que vencer o mal, derrubar as barreiras, senão o nosso trabalho será em vão. A palavra, uma nação dividida não subsistirá. Uma família dividida não subsistirá. Uma igreja dividida não subsistirá. Então nós temos que cortar o mal pela raiz, no começo das coisas. Então, o Espírito de Deus é o Espírito de paz. E nós temos que ter paz, unidade, aliança entre nós. Como manter a unidade? Nós vamos manter a unidade quando nós pensamos um igual aos outros. E aquelas diferenças que existem, nós temos que aparar as arestas e trazendo para o centro da palavra de Deus. Como é que o Espírito de Deus pode abençoar e ter comunhão quando não há unidade? Se não há unidade entre nós, também não teremos unidade com Deus.
porque é assim que Deus quer. Se eu não amo você a quem eu vejo, quanto mais amarei a Deus em quem eu não estou vendo, né? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 6,19, diz assim: ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmo. Então, se nós pertencemos a Deus, o nosso corpo, que é morada do Espírito, ele tem que ser santificado pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de agir. E o que é que acontece muitas vezes? Há muitas pessoas carregando lixo no coração, ódio, rancor, falta de perdão, orgulho, e isso só vai trazer prejuízo, a começar pela própria pessoa. É a própria pessoa que vai ser prejudicada. Então, nós temos que fazer o que a Bíblia diz: conservem os seus corpos como templos de Deus. Amém? Em unidade, mantenham-se longe das divisões. Mantenham-se longe. Não que há algum caso, mas nós estamos prevenindo porque estamos dentro do assunto da casa dividida que foi pregada por Abraham Lincoln, que é a palavra de Deus. Agora, por que é que muitos não entendem? Porque, por exemplo, nesses dias de campanhas políticas, eu vou falar por mim mesmo, dentro da minha família, virou um caos total, família grande, não lá em casa, né? A minha esposa e as crianças e eu. Houve uma verdadeira guerra. Mas, queridos, existem hoje, 7 de outubro de 2018, 1.575 projetos de lei que estão no Congresso aguardando votação. Todos eles frontalmente contra a igreja, contra a família, contra a infância, contra a ordem, contra o progresso do Brasil, contra a unidade. Então nós temos que estar do mesmo lado. É ler a Bíblia e ver o que é que está escrito. E isso é afronta grave. Paulo, ele também, quando escreveu aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, ele disse: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e colocam um obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Está escrito aqui, Romanos 16, 17 e 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites e interesses, mediante palavras suaves e bajulações que enganam o coração dos ingênuos. Queridos, a Bíblia nunca esteve alienada daqueles que amam a Deus, mas sim, junto, unida, em unidade com aqueles que procuram fazer a vontade do Pai. Então, é impossível sustentar em pé um lar cristão onde há brigas, rancor, falta de perdão e etc., que acaba em vergonha para a família, revolta e sofrimento para os filhos e não colabora com o crescimento da obra de Deus. Meus queridos, eu quero também dizer que o irmão Ricardo, ele não está aqui,
mas é da nossa igreja, e ele gravou um áudio onde ele faz uma análise bem abalizada do que é a nossa missão como filhos de Deus. Tá bem? E queridos, esta igreja, a nossa Manancial, ela está tomando o rumo certo, guiado por Deus. E essa palavra, ela tem como finalidade para que a nossa unidade seja ainda maior. A começar lá dentro das famílias, lá dentro da célula e aqui no nosso dia a dia das diversas atividades. Por exemplo, no sábado nós tivemos a tarde única. Então as mulheres estão movimentando, trazendo pessoas que não conhecem ainda o Evangelho. Não estou lembrando se foi sexta-noite ou sábado à noite, uma das células se reuniu lá na Praça Central, aonde fizeram uma reunião muito bonita, um culto, e muitas pessoas passavam lá para saber se era de algum político, se era de alguma escola, e se surpreendiam quando ficavam sabendo que eram jovens da igreja que estavam lá reunidos. Isso é testemunho, isso é bonito, é bom demais, né? Também tivemos a visita ao abrigo de menores, que é bem pertinho aqui, e lá tem uma boa quantidade de crianças, que qualquer um de nós pode pegar a célula, ir até lá brincar com aquelas crianças, levar pipoca, refrigerante, cachorro-quente. É claro que antes tem que fazer o contato para poder marcar o horário. Isso também é importante, porque você vai estar levando alegria para o coração daquelas crianças. Ontem à tarde, lá no setor 9, na liderança da pastora Meire e do pastor José Pedro, teve a tarde da alegria. Muita gente, né, Zé Pedro? Foi muito lindo, lindo demais, muito bom. Todo mundo pode cooperar. É uma vez por mês, né, José Pedro? Então, uma vez por mês você pode ir lá também. Dia 10 de novembro. Amém. Olha lá, dia 10 de novembro, pode ir lá. E pode levar até crianças ou pode até ir ajudar. E visitas ao hospital regional. E aqui também, cadê as fraldas para aquela criança, o Arthur? Não estou sabendo se... Cadê a Meire? A outra Meire? Não nasceu? Ainda não? O Arthur não chegou? Eita, o Arthur, né? É vizinha dela lá, a irmã Claudineia e o irmão Paulo. Mas podem trazer as fraldas, não tem problema, tá? Mas, queridos, às vezes você pensa assim, mas a igreja está fazendo bastante coisa. Eu não nego que está, sim, é claro, é nossa obrigação. Por quê? Efésios 2:10 diz que as boas obras acompanham aqueles que creem, tá? Nós temos que praticá-las. Mas, queridos, ainda falta muito, porque a caminhada é muito longa, e precisa de cada um de nós. Como é que nós vamos começar? Vamos começar derrubando os muros da falta de perdão, de ressentimentos, de amargura, e construir pontes de amor, de perdão, de relacionamentos saudáveis, para que um só coração seja o da Manancial, uma só voz, para que glorificamos ao Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Qualquer igreja que queira crescer na plenitude do poder e das bênçãos de Deus, e com uma colheita contínua de almas, além do evangelismo, além de orações, além de discipulado, ela precisa fazer
todo esforço para conservar a unidade. A unidade. Efésios 4:2 diz assim: sejam humildes, dedicados para com os outros e pacientes, numa base de compreensão mútua e com uma afeição sincera. Procurem conservar entre vocês a unidade que o Espírito Santo produziu com laços de paz. Queridos, o Espírito de Deus é um Espírito de paz. É isso que nós precisamos. Temos também que lembrar uma coisa, que os princípios espirituais de toda a igreja estão sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, se é que você tem ou não. Mas nessa tarde, queridos, eu gostaria de orar por aqueles que entenderam essa palavra sobre como manter a unidade. Eu gostaria de orar com você. Por isso, eu convido você a ficar em pé.